Boa noite. Ele é um militante histórico do comunismo no Brasil, dirigente político, intelectual, estudioso do marxismo e da nossa realidade, tornou-se referência ao escrever duas obras básicas da historiografia brasileira. Uma sobre o escravismo, que ajuda a decifrar o passado do Brasil. A outra sobre a ação da esquerda guerrilheira, uma detalhada análise crítica sobre a luta armada no período militar. O Roda Viva entrevista esta noite o jornalista e historiador Jacó Gorender, um dos principais personagens da história do comunismo no Brasil. Jacó Gorender, 82 anos, é historiador e é história. Filho de um imigrante judeu ucraniano e socialista, nasceu num bairro pobre de Salvador, onde cresceu e estudou até entrar na Faculdade de Direito e no PCB, o então Partido Comunista do Brasil. Como todos os jovens estudantes comunistas, defendia a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi além do verbo e alistou-se com outros companheiros. Na Itália, participou da tomada do Monte Castelo, a mais importante batalha enfrentada pelos pracinhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. De volta à Bahia, Jacó Gorender retomou o curso de Direito, que deixou logo adiante para militar profissionalmente no PCB. Chegou a ser membro do Comitê Central do partido, que rachou em 67, quando Jacó Gorender e outros saíram para fundar o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Como jornalista, escreveu e dirigiu as principais publicações comunistas, Classe Operária, Imprensa Popular e Voz Operária. Foi preso e torturado depois do golpe de 64. Quase 40 anos de participação e influência no movimento comunista, quase uma dezena de livros publicados. Jacó Gorender, intelectual reconhecido e historiador polêmico, que atuou como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da USP, abriu com sua obra novos capítulos na história do Brasil. De um lado, ampliando a análise do passado escravista do Brasil e, de outro, reavaliando a atuação da esquerda e da luta armada no período da ditadura militar. Para entrevistar o filósofo e professor Jacó Gorender, nós convidamos Beatriz Kushnir, historiadora e diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, Alfredo Bose, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, professor titular de literatura brasileira e membro da Academia Brasileira de Letras, o escritor Jorge Caldeira, Lúcia Hipólito, cientista política, jornalista e colunista da rádio CBN, Marco Antônio Villa, professor de História da Universidade Federal de São Carlos, e Ricardo Maranhão, historiador e cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Participa também do programa Lincoln Seco, professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O programa também tem a presença do cartunista Paulo Caruso, registrando com seus desenhos os momentos mais importantes da entrevista. O programa é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E por estar sendo gravado, não permite hoje a participação dos telespectadores com suas perguntas. Professor Gorender, boa noite. Boa noite. Queria começar do começo, que o senhor contasse aonde é que o senhor nasceu e como é que foi o começo da vida do senhor. Bom, eu nasci na cidade de Salvador. Eu sou soteropolitano. Porque meus pais foram parar lá sendo imigrantes e não no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles nunca me explicaram. Porque Salvador era uma cidade bastante atrasada naquela época. Mas, enfim, passei minha infância em Salvador e também parte da minha juventude. E tenho um grande afeto por esta cidade. Mas o senhor se considera baiano, digamos assim, ou a marca da família de imigrantes pesa mais do que a baianidade, digamos? Eu creio que o que pesa mais é a baianidade. Eu sou filho de imigrantes judeus, mas me considero completamente integrado no espírito brasileiro, na brasileiridade e, de certo modo, também na baianidade, embora viva já há muito mais tempo aqui no Sul. Professor, havia uma comunidade judaica importante na Bahia nessa época? Não era muito importante. Em todo caso, havia ali uma comunidade digamos, cerca de 1000 pessoas.
de várias categorias. Né? Havia uma associação, uma sociedade israelita, uma sinagoga onde se cumpriam os rituais religiosos, né? E uma escola primária. Foi onde eu me alfabetizei, e nessa escola se ensinavam as disciplinas obrigatórias nas escolas primárias, português, história, geografia, etc., mas também a língua Yiddish. Eram os anos 30 e a língua Yiddish ainda era muito viva. Havia uma grande comunidade judaica na Polônia e na Rússia, que era muito produtiva do ponto de vista literário, enviava revistas, inclusive havia diários em língua Yiddish. O senhor aprendeu Yiddish? Como Der Tag, o dia, que chegavam em minha casa, e eu aprendi a ler essa língua. Hoje, tudo isso está extinto, né? Sobretudo depois da catástrofe que atingiu a comunidade judaica da Polônia. Professor Goringer, A Beatriz. o senhor foi voluntário na Segunda Guerra Mundial, o senhor vai como soldado voluntário, né? Como? O senhor vai como soldado voluntário na Sim. Segunda Guerra. Sim. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência e o mote que lhe levou a se alistar na FEB. Isso está vinculado àquela época, às circunstâncias daquela época. Nos anos 30, vivíamos na expectativa da guerra que estava por vir e que começou em 39. Vivíamos isso. E, como se sabe, em 42, o Brasil rompeu relações com o chamado eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Em consequência disso, tivemos o torpedeamento de navios brasileiros. 1.500 brasileiros e navios civis, que não tinham nada de militar, morreram afogados no oceano. Isso provocou grandes manifestações nas principais capitais brasileiras. E em Salvador, porque muitos dos atingidos pelos torpedeamentos, os seus cadáveres vinham dar nas praias ali. Então houve manifestações muito grandes. E eu me manifestei nessas manifestações, nessas expressões, nesses movimentos populares. Então aconteceu o seguinte de interessante, que em 42, diante dos torpedeamentos, o governo de Getúlio Vargas declarou guerra em agosto de 42 ao eixo nazifascista. E depois disso, abriu-se o voluntariado em várias partes do Brasil, para quem quisesse. Passou-se a tratar praticamente da constituição de uma unidade do Exército Brasileiro que iria combater na Europa. E o general que comandava a região militar na Bahia, general Demerval Peixoto, lançou um desafio pela imprensa. Ele disse: os estudantes que andaram aí pela rua clamando pela guerra, agora têm a oportunidade de se apresentar como voluntários. Eu considerei esse desafio como uma questão pessoal. Eu, o Mário Alves, o Ariston Andrade e mais alguns estudantes. Todos comunistas?
Éramos todos nós comunistas. Mas Não tivemos, não, isso não foi a ordem do Partido Comunista, não. Seria um equívoco, porque o Partido Comunista estava esfacelado nessa época, estava envolvido, tinha sofrido grandes baques da repressão, dirigentes presos, de maneira que não havia uma direção realmente eficiente e nacional. Sim, mas a ideologia do senhor é que o motivou a aceitar o desafio do general. Mas Eu era já, naquela época, tinha convicções comunistas. Né? Já havia... tinha alguma ideia do marxismo, embora muito superficial. Ainda era muito jovem e a literatura marxista só circulava clandestinamente. Era a época do Estado Novo. Não é? Mas, enfim, aberto o voluntariado, eu me apresentei. Não é? E me recordo que no posto de apresentação, eu fiquei aguardando lá as formalidades. Então, um sargento apareceu lá e disse: "O que o senhor tem com o general?" O general ficou possesso quando viu o seu nome. Quer dizer, o general não esperava que eu me apresentasse como voluntário. E eu me apresentei. Mas ser filho de imigrantes judeus não lhe causava nenhuma questão? Quer dizer, o senhor, o Samuel, o Salomão Malina, o Carlos Scliar, são judeus que são voluntários na Segunda Guerra. Né? Como era esse dilema? Você está num front que para a Alemanha nazista você era um alvo privilegiado. Sim, como era esse problema? Isso se apresentava como um problema para vocês ou essa questão judaica não se apresentava? Não era um problema. Nunca me disseram que eu tinha tais ou quais qualidades ou defeitos por ser judeu. E deixa eu apresentar um outro dilema. Passei por esse problema em qualquer parte da minha vida e em qualquer setor profissional. Não é? Eu considero que, na prática, não existe antissemitismo no Brasil. Não é? Há antissemitas, isso há. Sobretudo quando houve o integralismo, não é? O Gustavo Barroso, mas uma militância antissemita não existe, e pelo menos nunca me atingiu. E no caso da guerra, sem dúvida alguma, eu tinha plena consciência que se fosse feito prisioneiro, estava liquidado. Meu nome é inconfundível. E todos nós tínhamos uma chapa com nome e número de inscrição para a eventualidade de ferimento, de morte e tal, aquilo orientar. Então, eu não tinha dúvida a esse respeito. Mas considerei que devia me apresentar voluntário. O Mário Alves não foi aceito porque não tinha condições físicas, ele era muito fraquinho, mas não sei porquê me consideraram com condições físicas para essa tarefa. O Leôncio Barbão, no livro dele, o Leôncio Barbão, aquele historiador, ele diz no livro dele que o partido teria dado uma orientação, uma sugestão para os militantes todos se alistarem. Isso é um pouco contraditório com o que você está dizendo. Todos se apresentarem? Todo o pessoal do Partido Comunista se alistar na guerra, na FEB, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que é uma informação que ele dá. Eu não sei até que ponto isso chegou a ser uma diretriz do partido mesmo, ou se foi apenas ele que teve uma pequena célula lá, algum pessoal que teve. Porque, na verdade, grande parte das pessoas que se alistaram ou eram democratas, socialistas, gente que, de alguma forma, tinha alguma simpatia um pouco mais à esquerda, né? Porque, inclusive, como você sabe muito bem, o próprio o staff getulista do primeiro escalão estava cheio de nazistas. Eles mesmo não queriam a guerra, né? O Dutra, o Góes resistiram muito até concordar que o Brasil fosse a guerra. Então, na verdade, a maior parte da pessoa que queria, assim, voluntário, não por necessidade, mas por voluntarismo mesmo, né, tem a impressão que era uma pessoa de gente que eram democratas, socialistas, comunistas, né? Então, eu queria só que você comentasse isso. Não, eu devo dizer que não houve nenhuma ordem que eu soubesse do Partido Comunista, porque naquele momento, 1900
42 para 43, o Partido Comunista, como eu disse, estava esfacelado. Tinha sofrido uma repressão muito grande nos anos 40, pela polícia de Filinto Miller, de Getúlio Vargas, e não havia uma direção nacional. Tinha se constituído no Rio de Janeiro a chamada CNOP. A Conferência da Mantiqueira, Comissão Nacional de Organização Provisória. Mas ela não era aceita por todos os militantes no Brasil. Havia discordâncias muito grandes quanto à orientação. Então, o que acontece é que nós mesmos, um pequeno grupo, que eu já citei, Mário Alves, Ariston Andrade e mais alguns, que éramos já comunistas, resolvemos nos alistar. Consideramos que era o nosso dever. E não havia nisso ordem do Rio de Janeiro. O senhor era Mais muito tarde, menino, viemos né? a conhecer os militantes do Rio de Janeiro. O Maurício Grabois editava uma revista chamada Continental, que circulava no Brasil e que, dentro das condições do Estado Novo, era pró-americana, pró-aliados, antifascista, sem avançar muito, porque não era possível. O senhor era muito menino, a sua família não se preocupou do senhor ir para a guerra, essa coisa toda, não? Muito, preocupou muito, mas muitíssimo mesmo. Eu gostaria Até de hoje, saber... eu já, avançado na idade, não deixo de sentir, digamos assim, um mal-estar que causei aos meus pais com a minha vida. Não só por ter ido à guerra, eu imagino o quanto eles se preocuparam. E depois, de ter abandonado o curso superior de Direito e me tornado um militante profissional do Partido Comunista. Mas, enfim, na vida, para realizar alguma coisa de útil do ponto de vista político e social... A gente tem que fazer escolhas, né? A gente sofre e faz outros sofrerem. E, no caso, me atinge muito porque se tratava de meus pais. Gorender, essa frase última, né, é numa das cartas que Gramsci escreve para sua mãe. Quem? Gramsci, né? O Gramsci. Quando escreve cartas para sua mãe, ele diz, né, eu sei que eu estou causando, né, tristezas, né, mas quando a gente quer praticar o dever, muitas vezes vai desagradar as mães, né, e aos pais. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, os seus contatos, está falando muito do Partido Comunista, nessa situação ainda muito precária que ele vivia, mas como é que foi a sua iniciação à esquerda, vivendo num lar, um lar que não era, ao que eu saiba, não era um lar assim de militantes, né? Sim. Ou houve qualquer relação da sua formação familiar com a primeira inclinação para a esquerda? Lembra-se disso, não? Bem, meu pai particularmente, era um homem com ideias, digamos assim, esquerdistas. Não tinha formação cultural elevada, não frequentou academias, era um homem muito simples, mas gostava de ler e, de certo modo, a sua posição influiu muito nas minhas atitudes. Mas a minha trajetória é curiosa. Eu me tornei materialista não com Marx, mas com Darwin. Aos 13 ou 14 anos, eu encontrei num sebo da Praça da Sé, em Salvador, no centro histórico, A Origem das Espécies. Eu não me lembro em que língua, mas deu para ler. Eu já conhecia a importância desse livro. E, a partir desse livro, eu deixei de frequentar a sinagoga. E me tornei materialista. Só vim a conhecer livros marxistas 5 ou 6 anos depois. E isso, é claro, que acentuou ainda mais essa minha posição, que se mantém até hoje. E como é que entra o Partido Comunista? Apesar de tanta coisa que tem ocorrido. E como é que o senhor entra no Partido Comunista? Como é que o senhor entrou no Partido Comunista? Eu entrei no Partido Comunista em 1942.
eu fui recrutado, como se dizia, pelo meu grande amigo, já falecido, Mário Alves, um grande herói do povo brasileiro, que morreu torturado num quartel da polícia do Exército no Rio de Janeiro. E Mário Alves já tinha contatos com comunistas, inclusive ele vinha aos congressos da UNE. A UNE naquela época tinha muita influência, que hoje não tem. E no Rio de Janeiro ele conheceu comunistas, alguns que tinham vindo da Bahia e outros que residiam lá, Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas e Diógenes Arruda. E ele tinha então informações sobre os comunistas, e era comunista já. E em 42 ele me convidou a ser membro do Partido Comunista, e eu aceitei, e formamos uma célula em Salvador. Professor, na Itália, o senhor conheceu certamente a figura do Palmiro Togliatti. Eu me lembro que o senhor já disse também que pela primeira vez travou contato com algumas ideias ainda incipientes do Gramsci, que depois teriam grande influência no Brasil e até no Partido Comunista, né? Como se deu isso? O senhor chegou a ver o Palmiro Togliatti, discursos dele, teve contatos com o Partido Comunista Italiano? Sim, isso já depois da guerra, depois que a guerra terminou. A nossa unidade da FEB terminou a guerra na cidade de Piacenza, que fica uma coisa de uns 50 quilômetros de Milão. E ali eu pude assistir a um pequeno discurso de Palmiro Togliatti, que já era reconhecidamente o líder comunista da Itália. O Partido Comunista circulava abertamente, não havia mais a repressão, Mussolini já estava morto e tal. Então eu pude ver Palmiro Togliatti na sede do Partido Comunista de Piacenza, fazer um pequeno discurso. Ele ia a caminho de Milão. Então ele se deteve ali por um pequeno momento para dizer algumas palavras aos comunistas de Piacenza. Eu posso dizer que nessa minha estada na Itália, eu conheci duas grandes personalidades da vida italiana daquela época. Uma foi justamente o comunista Palmiro Togliatti e a outra foi o Papa Pio XII. Eu estive numa audiência que ele concedia em Roma, eu estava em Roma nesse momento, e num salão suntuoso do Vaticano, que junto com centenas de soldados, a maioria poloneses, mas também americanos, etc. E ali o Papa Pio XII, em certo momento, apareceu na parte do recinto a ele reservada e, pelo que eu me lembro, falou em 4 ou 5 línguas diferentes, não é? Inclusive em português. Havia muitos soldados brasileiros, ele sabia disso, e ele fez essa saudação ao Brasil, país católico, cristão. E o mais curioso é que nós estávamos separados do recinto dele por uma espécie de gradeado. Ele, quando terminou de falar, se aproximou do gradeado e todos os outros soldados apresentavam a ele crucifixos e rosários para que ele abençoasse. E eu estava na primeira fila, consegui ficar. Então, de trás vinham os rosários e os crucifixos, e eu apresentei ao Papa quando ele se apresentou, quando ele ficou perto de mim. Quer dizer, o senhor foi a Roma, viu o Papa e foi abençoado. Fui também. Bem, Pio XII. Pio XII. Jacó Gorender é autor de um dos mais completos livros sobre a luta armada no período do regime militar. Combate nas Trevas trata das motivações teóricas das esquerdas e de suas razões para pegar em armas e enfrentar a ditadura militar no Brasil pós-golpe de 64. Ilustrado com várias fotografias, o livro fala de personagens e dos enfrentamentos desse período. Analisa partidos e organizações em que a ação esquerdista se apoiou.
mostra a mudança de concepções que marcaram a busca do socialismo e como, em momentos diferentes, se justificava ou não a luta armada. Jacal Gorender, eu queria dar um salto no tempo e nós pularmos para 1964. Que é 64, golpe militar. Quando começa o livro do senhor, Combate nas Trevas, que cobre esse período da resistência armada, alguns dizem, da guerrilha ou do terrorismo, cada um dá um nome para esse processo que o senhor analisou em profundidade. E eu queria que o senhor contasse, que já está no livro, o que é que o senhor estava fazendo no momento do golpe de 64 e como é que o senhor imaginou que ia ser a reação da sociedade para a gente começar essa conversa. Bom, antes do golpe, as nossas esperanças de comunistas eram grandes. O presidente da República, João Goulart, o Jango, tinha encontros frequentes com Luiz Carlos Prestes, o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. E tudo indicava que as chamadas reformas de base iriam para frente. O comício que ele fez no dia 13 de março, na Central do Brasil, diante de 300 mil pessoas, foi de causar entusiasmo e aumentar a confiança na realização desse programa das reformas de base, reforma agrária, limitação das remessas de lucro, industrialização do Brasil e assim por diante. Então tínhamos essa confiança. E pouco antes do 31 de março, eu fui para Goiânia, porque naquela fase eu estava fazendo uma série de conferências fiz em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, sobre o marxismo. Era uma série, não é? Eram 9 conferências, 3 por semana. Eu ficava um mês quase em cada uma dessas cidades. Então, eu fui para Goiânia e lá eu comecei a fazer essa série de conferências. E a certa altura, isso já era justamente 31 de março, as notícias que vinham no Rio eram já inquietantes, mas no dia 31 de março, eu ouvi pelo rádio o discurso de Jango, que ele fez no Automóvel Clube. E esse discurso me inquietou muito. Embora eu não estivesse no Rio, mas eu tive um pressentimento de que algo estava para acontecer de muito grave. E, de fato, foi o que ocorreu. Pouco depois veio a notícia de que o Jango tinha sido deposto. E eu caí na clandestinidade a partir daí, já em Goiânia. Agora, o senhor achava que era possível, isso está no fim do seu livro, que pelo menos foi o que eu entendi, o senhor achava que era possível resistir pelas armas naquele momento? Não tinha essa noção. Antes, sim. Antes do golpe. Uma vez dado o golpe, eu não tinha muita confiança em que isso reverteria rapidamente. Mas antes do golpe, o senhor imaginava que era possível chegar ao socialismo, ao comunismo pelas armas? Não propriamente chegar ao comunismo e ao socialismo, não era esse o problema. Sim. Era a realização das reformas de base. Era essa a nossa perspectiva. Isso me parecia viável. E avançar, porque até então estávamos avançando. Tínhamos conseguido ir para frente. O suicídio de Getúlio Vargas em 54 permitiu que durante um decênio o Brasil vivesse um dos melhores momentos da sua história. Esse decênio foi o decênio do cinema novo, da bossa nova, não é? De realizações artísticas de primeira ordem, do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa,
de florescimento literário, artístico, de toda a ordem. E isso nos entusiasmava. Depois havia ainda a circunstância internacional. A Revolução tinha sido vitoriosa na China, o país mais populoso do mundo. Mao Tse-tung dirigia um país que tinha um grande poderio. E tinha sido vitoriosa em Cuba, aqui na América Latina. Cuba, que naquele momento contava com o apoio da União Soviética. Então, esses fatores nós julgávamos muito positivos. De modo que o golpe, quando veio, nos deixou desorientados com relação ao que poderia acontecer no Brasil. Professor, só uma questão, professor. O golpe de 64 vai fazer com que o senhor e grande parte da esquerda brasileira passe a repensar o seu papel político. O próprio Partido Comunista vai se fracionar em vários grupos, e não só, né? Há uma grande divisão no interior da esquerda. Quer dizer, como que o senhor avalia, e a trajetória do senhor, o golpe de 64 e depois o senhor partindo para a fundação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário? Eu creio que uma das debilidades mais graves da esquerda neste período, que se inicia com o golpe e que vai durar 20 anos, não é, a ditadura militar, foi essa fragmentação da esquerda. Eu mesmo, no Combate nas Trevas, dou no glossário uma série de indicações de organizações que se criaram. Uma parte delas veio do próprio Partido Comunista. Já antes do golpe, havia no Comitê Central um grupo que se opunha à orientação seguidista da direção de Prestes e de Giocondo Dias, que estavam indo atrás do Jango sem qualquer espírito crítico. Eram o Marighella, o Mário Alves, o Apolônio de Carvalho, eu próprio, o João Batista dos Santos e mais alguns. Câmara Ferreira, fazíamos oposição. E depois do golpe, nós procuramos nos entender. Mas acontece que chegamos a fazer uma reunião em Niterói de vários agrupamentos, de várias tendências, para unificar a esquerda que saía do PC. Mas isso já não foi possível. Marighella tomou o seu rumo próprio, criou a ALN, não é? E iniciou o caminho dos assaltos, depois esteve em Cuba e assim por diante, né? E outros fundaram, Câmara Ferreira o acompanhou, outros fundaram outras organizações. E havia ainda o POC, no Partido Operário Comunista, que foi matriz também de várias organizações, e havia os militares, né, que tinham sido excluídos das Forças Armadas, e sobretudo os sargentos, né? Daí surge a VPR, não é? Depois a VAR Palmares. Então foi uma tal fragmentação que não pode ser superada. Agora, E foi nociva à esquerda. Perfeito. Nesse partido pequeno, no PCBR, o senhor logo foi preso, e foi a primeira vez que o senhor foi preso e torturado. Sim. Né? Como é que foi essa experiência e sair dela e o julgamento? O PCBR foi fundado por Mário Alves, era o dirigente principal, Apolônio de Carvalho, eu próprio e mais alguns outros companheiros. Por quê? Nós não queríamos acompanhar o Marighella, porque o Marighella era contra a existência de partidos. Ele dizia que partido é reanismo, não é blá, 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 e na opinião dele, a direção da luta guerrilheira, da luta antiditatorial, surgiria na própria ação. A ação iria indicar o caminho e fazer surgir uma direção. Não adiantava prefigurar isso. Mas nós achávamos que devia haver um partido. E por isso nos reunimos e adotamos o mesmo nome, PCB, só acrescentando um R.
PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O que era... E a nossa ideia era que fosse um partido que tivesse contato com as massas, que pudesse realizar as suas ações com apoio popular, o que não aconteceu. E aí foi direto para a cadeia. Hein? Em vez das massas, o senhor foi para a cadeia muito rapidamente, né? Eu fui preso em janeiro de 1970, não é? Preso pelo Esquadrão da Morte do delegado Sérgio Paranhos Fleury, não é? E fui levado ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que hoje não existe mais no Brasil, mas naquela época existiam. O DOPS de São Paulo era o único no Brasil que tinha uma atividade efetiva, porque no resto do país eram os DOI-CODE, os departamentos propriamente militares que atuavam. Aqui em São Paulo, o DOPS tinha força porque o Fleury era ligado ao CENIMAR, ao Centro de Informação da Marinha. E, com isso, ele tinha grande força, tinha trazido para dentro da polícia todos os assassinos e malfeitores que o acompanhavam. Ele próprio era ligado a traficantes de drogas que combatia os competidores, né? Era um delinquente dos piores. Então eu caí nas mãos deles. E, é claro, fui torturado. E como é que o senhor se defendeu das acusações no Tribunal Militar? Das acusações? Diz que o senhor mesmo fez sua defesa, é isso? Se acusando. Eu não posso me recordar exatamente do teor da minha defesa. Eu tive... O meu advogado aqui em São Paulo foi o Raimundo Pascoal Barbosa, já falecido. E no Rio de Janeiro, no Superior Tribunal Militar, o meu advogado era Jorge Tavares, não sei se ainda vive, mas eu o aprecio muito pela maneira como ele conduziu a minha defesa. Mas eu sempre me apresentei, quando tive que fazer depoimentos na auditoria, como um patriota, como alguém que estava lutando pelo progresso do Brasil. Mas o senhor assumiu a responsabilidade de ser o fundador do PCBR, né? Assumi. Essa culpa. Assumi. E isso criou um problema para o tribunal, claro, porque não sabia como fazer com o sujeito que assumia a culpa de um crime que era menor do que outros crimes relacionados, não é isso? Mas eu queria voltar à questão da tortura, porque no livro do senhor, o senhor resume a uma frase apenas. Como? No livro do senhor, o senhor resume numa frase esse episódio. O senhor conta que um dos policiais disse que o senhor ia sofrer como Jesus Cristo, e aí o senhor diz assim: sofri menos, não fui crucificado. Então eu queria saber o que o senhor passou. Contar os detalhes da tortura? Não precisa ser os detalhes, mas eu acho, até por experiência, que é importante que as novas gerações tenham uma vaga ideia do que é isso. Bom, tortura continua a existir hoje. Relatos de tortura não são, infelizmente, coisas do passado. Não é? É claro que militantes políticos não são mais torturados, mas os acusados de crimes comuns, acusados verdadeiros ou falsos, continuam a sofrer. Nesse meu último livro, Direitos Humanos, tem um capítulo que é intitulado Violência Policial, um Câncer Social. É realmente um câncer social no Brasil. Não é? O que a polícia militar, sobretudo, mas também a civil, fazem em nosso país, é algo que não acontece em países civilizados. Professor. Não é? Agora mesmo, a matança de 30 pessoas no Rio de Janeiro, a esmo, só como represália aos comandos da Polícia Militar, é algo inimaginável, é algo horroroso. Não é? Professor, o senhor considera que essa eliminação física de
de comunistas durante a ditadura ou a tortura era uma política consciente de Estado ou era uma prática de setores do Estado que saíam do controle do governo central? Não, eu creio que era uma política da qual as autoridades superiores tinham plena consciência, tinham conhecimento. Quando começaram os assaltos a bancos e carros que transportavam valores aqui em São Paulo, não é? O primeiro ocorreu em Santo Amaro, perto daquele monumento dos bandeirantes de péssimo gosto. Borba Gato. Mas não havia aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil mesmo, né, uma organização adequada para enfrentar esse novo problema. As polícias, os DOPS e a Polícia Civil não estavam preparados para enfrentar esse problema. Eles era uma coisa nova para eles. Então, o Estado, o governo precisou improvisar. E aí se criou a Operação Bandeirante, aqui em São Paulo. Como ela não havia no orçamento uma previsão de verbas para essa entidade nova, que se instalou numa delegacia de polícia na Rua Tutóia, como é sabido, não é? Então, essa verba foi requisitada de empresários. Isso é sabido. O Hélio Gaspari confirma isso. Esses empresários, é claro, não deixaram o nome, né? Eles são suficientemente perspicazes para saber que nessas coisas não se deve deixar rastro. Mas sem esse dinheiro, como é que se instalaria essa entidade de Operação Bandeirante com tiras, oficiais, torturadores, carcereiros, administradores, analistas de interrogatório e tudo mais? Era preciso dinheiro. E esse dinheiro veio dos empresários. Aí houve um episódio interessante. Um dos empresários que deu dinheiro era o chamado Henning Boilesen, de origem dinamarquesa, que era o diretor da Ultragás. E esse Henning Boilesen, por temperamento, ele devia ser um sádico, ele ia à Operação Bandeirante para ver a tortura, para ver os presos, passeava por ali, ia com frequência. Não é? Isso acabou chegando ao conhecimento das organizações clandestinas, não é? Dos dirigentes. O nome dele se tornou conhecido e foi identificado, passaram a pesquisar o trajeto que ele costumava fazer e acabaram cometendo um atentado. Ele foi morto num atentado numa rua de São Paulo. Jacó, olhando pelo outro lado, não pelo lado da repressão, mas pelo lado da resistência, o caso é o seguinte: essa resistência armada, voltando à questão Bom, o Marighella, diz você, ele não queria saber muito de fazer política, criar partido e tal, né? Agora, é a tal história, quer dizer, naquele momento que tivemos a oportunidade de vivenciar, muitos dos militantes desconfiavam um pouco que não adiantava quase fazer política com a classe operária. Sim. Isso acaba levando a uma questão mais geral, inclusive, das discussões sobre o processo revolucionário na contemporaneidade, né? Inclusive no seu livro, Marxismo e Utopia, né? Existe essa questão, quer dizer, em que você mesmo coloca, bom, mas o operariado dificilmente é revolucionário, né? O operariado, frequentemente, ele é reformista, sindicalista e tal. Quer dizer, claro, embora nós tenhamos exemplos históricos importantes, né, de movimentos proletários revolucionários, hoje em dia isso é muito mais claro, é muito mais fácil a gente levar em conta, hoje, nos últimos 20 ou 30 anos, essa sua assertiva. Agora, naquele momento do enfrentamento com a ditadura, né, com a sociedade amortecida pela teia da repressão, né, realmente, como é que você acha que se colocava essa questão política de fazer mesmo um movimento em direção à classe operária, como alguns setores
propunha, ou era melhor mesmo, ou fazer como o PCdoB, vamos lá para a guerrilha rural, ou fazer o foquismo, né, como se dizia na época, né, o foco guerrilheiro primeiro para depois ter o movimento de massas. Quer dizer, isso é um problema daquela época, mas é um problema geral, né, da própria questão de como o revolucionário se relaciona com as massas, né? O que você poderia comentar sobre isso, por favor? Naquele momento, isso era motivo de grandes discussões. A ditadura militar, quando se instalou, ela fez uma varredura completa nos sindicatos. Toda a liderança sindical de esquerda foi presa ou teve que sair do país. Enfim, o movimento sindical foi aniquilado e imobilizado. As greves foram proibidas. Eram toleradas no máximo greves quando as empresas não pagavam o salário. Mas fora daí eram consideradas crime contra a segurança nacional. Então, essa situação deixou de fato a classe operária por muito tempo inerte, ou em movimentos muito localizados e pouco efetivos. Não é? Esperava-se que isso revertesse rapidamente, mas não aconteceu. Não é? Então, qual era a perspectiva em geral das organizações de esquerda? Era de um movimento guerrilheiro na área rural. O Brasil, naquela época, tinha uma proporção de população rural bem maior do que agora, né? E nós tínhamos o exemplo da China e de Cuba. Sonhávamos com uma nova Serra Maestra. Tínhamos essa esperança. E daí nasceu Caparaó. Quer dizer, um grupo de 15 ou 20 ex-militares e também civis se fixou no alto do Monte de Caparaó, lugar muito frio, e esperando a hora de começar uma guerrilha. E acabaram sendo presos. Não é? Acabaram sendo presos. Não é? Eram ligados ao Brizola. Não é? Depois disso, novas tentativas dessa ordem, é claro que não ocorreram. Mas sempre havia essa expectativa de que um dia começaremos a guerrilha na área rural. Para isso foram compradas fazendas onde se estabeleciam pequenos núcleos que não chegaram a atuar em coisa nenhuma. Mesmo tendo vivido na clandestinidade por longo período, Jacó Gorender tornou-se um estudioso da formação social brasileira. Com 3 livros dedicados à análise da estrutura escravista colonial, o historiador trouxe novas visões sobre escravidão e abolicionismo no Brasil. O escravismo colonial virou obra clássica nessa área, mas a escravidão reabilitada criou polêmica entre acadêmicos ao questionar algumas teses da historiografia recente que, segundo Gorender, não correspondem à realidade histórica. Uma realidade que fez do país um Brasil em preto e branco e que se baseia num passado escravista que não passou. Eu queria entender como é que no meio dessa ação política toda, dessa militância, da prisão, o senhor consegue escrever um livro que modifica todo o conceito de como era a escravidão no Brasil e contesta, inclusive, Gilberto Freire. Qual livro? O escravismo colonial, né? Ah, sim. O escravismo colonial, o projeto de escrever esse livro, eu já o tinha antes de ser preso. E procurava me enfronhar na literatura disponível, embora isso fosse muito difícil na clandestinidade. Tinha um amigo que me conseguia retirar livros da biblioteca da USP, em nome dele, né? Mas a coisa avançava muito precariamente. Mas o projeto estava na minha cabeça. E com as poucas leituras que eu ia fazendo, a convicção aumentava. E qual era a questão que se colocava para mim? É que a tese do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, ao qual eu pertenci durante 25 anos, de 42 a 67, era de que o Brasil
tinha um passado feudal e que ainda existiam sobrevivências feudais no Brasil. E isso não me parecia correto. Quer dizer, o escravismo colonial foi escrito para contestar essa tese. Eu quis provar, e acredito que o fiz, que o passado do Brasil foi escravocrata. Nós tivemos um regime escravista até os finais do século XIX, durante quase 300 anos. E isso marcou profundamente a sociedade brasileira. E escravismo, e eu cunhei a expressão escravismo colonial, que não existia antes, não é? Escravismo colonial é um regime todo especial, que fez do Brasil um país marcado pela necessidade de produzir gêneros e artigos para o exterior e com uma população de escravos e depois de ex-escravos muito grande, que constitui um problema social até hoje. Não é? Então, o livro foi escrito, essa foi a minha ideia, para refutar essa tese. E quando eu consegui a liberdade, depois da prisão, ainda nos anos 70, com grande dificuldade, mas aí eu já podia frequentar bibliotecas e consultar arquivos, etc., aí o livro avançou. E tive a sorte de encontrar numa grande editora, a Ática, um grande amigo, o Granville, de ter o beneplácito, a aprovação do professor Alfredo Bose, que está aqui presente, que foi importantíssima. E com isso, eu, com mais de 50 anos, que nunca tinha publicado um livro, de repente apareço com um livro de quase 600 páginas e com grandes pretensões. Caldeira. Professor Jacó, nesse período, quer dizer, do livro, nós trabalhávamos na mesma redação. Quer dizer, o livro foi escrito quando o senhor trabalhava de dia como redator da Abril. Trabalhava? Na Abril como redator, trabalhávamos na mesma sala naquela época. E à noite com a ajuda de amigos. Eu queria um pouco entender como foi possível essa passagem, essa produção, quer dizer, de alguém que escreveu em condições tão precárias e sem passado. Quer dizer, o senhor tinha já uma disciplina intelectual interna muito grande, acho que vinda do partido, mas eu queria que o senhor contasse um pouco para quem está nos vendo, como foi internamente, depois de 25 anos como militante profissional em partido, se transformar em intelectual. É uma história, de fato, bem pessoal. Uma vez que eu não tinha graduação, abandonei o curso de Direito no 3º ano, não é? Profissionalmente eu fui jornalista, né? Trabalhei em jornais. Né? Então, como poderia me dedicar a fazer um livro dessa espécie? Durante um certo tempo, eu trabalhei na Abril Cultural e fui seu colega. Tínhamos uma convivência muito amistosa naquela época. Mas naquela época, trabalhando na Abril, eu não podia avançar na feitura do livro. Era trabalho em tempo integral. Me ocupava muito tempo e não era um trabalho tão fácil assim, era cansativo. O que me possibilitou escrever meu livro, quando eu tomei a decisão, foi justamente quando eu saí da Abril e aí eu me dirigi a alguns companheiros que fizeram uma vaquinha, que eram abonados, expus a eles o plano do livro e pedi um subsídio a eles. Quer dizer, não vou citar um ou outro porque faria uma omissão injusta, mas agradeço do coração a confiança que eles tiveram em mim e que me forneceu recursos para ficar 3 anos sem obrigações de emprego e podendo me dedicar totalmente à feitura do livro.
a terminar a pesquisa e depois a redigir o livro. Redigir em máquina Olivetti, não tinha computador. Outros trabalhos. Sua vida mudou depois disso? Veio depois, é. Não, a sua vida mudou em função do livro? Depois que o livro foi publicado, eu não sei dizer até que ponto ela mudou, não é? Depois disso, o fato é que eu não voltei mais a trabalhar em nenhuma empresa. Eu me dediquei a fazer traduções. E em partidos? O senhor voltou a militar em partidos? O senhor voltou a militar em partidos depois do livro? Eu estive durante um certo tempo na militância do PT, mas já há alguns anos atrás houve um recadastramento e eu não me recadastrei, de modo que não sou mais militante do PT. Professor, o senhor encontrou muita resistência no escravismo colonial. O senhor teve resistência a uma historiografia conservadora, que o senhor critica no livro, mas o senhor encontrou resistência também de uma historiografia acadêmica, né, que o senhor responde no Escravidão Reabilitada, né, e faz duras críticas. Quer dizer, como é que o senhor encara essa questão da recepção, tanto do escravismo colonial, por parte da universidade, e por muitos estudantes que ficaram impressionados? Eu, na época, estava entrando no curso de História, fiquei impressionado pelo rigor da pesquisa, né? Pelo cuidado com que o senhor trabalhou conceitualmente, o que não era prática entre os historiadores, vale lembrar, né? Esse rigor. E a resposta depois de alguns departamentos, de algumas universidades que criticam violentamente o livro do senhor. E aí o senhor responde no Escravidão Reabilitada. Quer dizer, como é que o senhor entende, quer dizer, como analisa hoje, à distância já, né? Afinal, já passaram mais de 20 anos, 25, a recepção que o livro do senhor teve, tanto o escravismo colonial como a escravidão reabilitada? O que sucede é que o escravismo colonial saiu a público pela Ática, a primeira edição, em 78. E o marxismo ainda estava em alta nesse período, pelo menos no Brasil, né? De certo modo também na Europa. Então, o fato dele ser um livro marxista não causou nenhuma repulsa, e eu passei a ser convidado para conferências, estive inclusive na USP, né? Não houve nenhum problema assim negativo com relação ao livro. Ao contrário, ele me posicionou e me tornou conhecido, né? A própria Veja publicou uma página sobre a publicação do livro, mas pouco depois disso, o marxismo entra em refluxo, né? Nos anos 80, isso foi mundial, né? E no Brasil em particular. E no campo da história, da historiografia, surge a chamada Escola da História do Cotidiano. Um grupo de historiadores, muitos deles talentosos, né, passam a dar privilégio à vida cotidiana das pessoas, aos acontecimentos corriqueiros que, em geral, a historiografia não dá grande atenção, e sob esse aspecto, o meu livro passa a receber uma crítica muito séria. Foi em resposta à posição desses historiadores do cotidiano, dos fatos menores colocados em relevo, que eu escrevi a Escravidão Reabilitada, né, como uma resposta a esse posicionamento. Professor Bose. Professor Gorender, bom, eu queria dar um testemunho aqui, realmente, por volta de 77, né, fazíamos parte, né, vários professores da USP, o saudoso Rui Coelho, né, o professor Aziz, né, e o professor Aziz e o professor Douglas, quero deixar bem claro, eram professores muito ligados à área de ciências sociais, né? Então, eles formavam, junto com outros, um conselho, né? Conselho da coleção Ensaios, da editora Ática. E então, normalmente, nós analisávamos teses, né? Porque a coleção tinha essa finalidade de editar teses. E aí chegaram às nossas mãos os originais curiosos, né? Porque não era tese universitária, era um livro que foi encaminhado por Maurício Trachtenberg, na verdade, era um livro
que logo nos pareceu assim revolucionário, mas ao mesmo tempo tinha uma cara autodidática, né? Não era um livro de universidade, né? É claro que lemos aquilo e logo nos apaixonamos e, de fato, o livro foi editado. Então, continuando um pouco aquilo que o professor Vila disse, eu acho que nessa sessão aqui, o senhor deu uma certa ênfase à ideia de que o escravismo colonial procurava responder a uma tese, né, do Partido Comunista, né, a uma tese que chega também à ideia da dualidade do Brasil, que é um desdobramento, né, o Brasil feudal, o Brasil burguês, e então essa tese foi de alguma maneira respondida ou criticada no seu texto. E depois a outra tese, que eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, que causou mal-estar na universidade, porque o senhor também nega, né, que o Brasil precocemente, desde o início, tenha sido uma formação capitalista, não é? Então, sim, essa é outra tese que tinha maior prestígio dentro da USP, vinha com Caio Prado, e ainda tem, podemos dizer, né? Quer dizer, eu acho que a sua tese hoje briga mais com essa, né, que foi hegemônica durante tantos anos, e ainda é em grande parte, do que com a tese feudal. O Brasil como o modo de formação capitalista, né? Então, o que o levou a negar tanto um lado como o outro, não é? Porque o outro lado da Universidade de São Paulo era a resposta à primeira tese, né? Já havia essa resposta, de alguma maneira, não é? Desde Caio Prado. Mas também essa resposta lhe pareceu inadequada, não é? O senhor sustenta essa posição agora de nenhuma, nem a outra, nem a feudal, sim, nem a capitalista? A minha ênfase foi que o que prevaleceu até o fim do século XIX foi o escravismo colonial. E cessado esse regime, o Brasil entrou penosamente num caminho de formação de uma sociedade capitalista. Mas entrou penosamente, com dificuldade. Eu creio que Caio Prado, grande historiador brasileiro, ele deu uma ênfase muito grande às relações comerciais, que havia já desde o tempo colonial e posteriormente. Eu procurei mostrar que essas relações comerciais por si mesmas não iriam caracterizar um regime capitalista, e que esse regime capitalista se fixaria, se formaria de maneira penosa, vagarosa em nosso país na primeira metade do século XX. Os direitos humanos no alerta de Jacó Gorender são notícia todo dia. E a defesa que se faz deles vem exatamente do fato de serem violados a todo instante e de todas as formas. Direitos humanos, o que são ou devem ser, mostra a evolução do conceito da Revolução Francesa aos dias de hoje. Analisa guerras, formas de governo e as situações de violência, abuso e desrespeito que ainda ferem direitos fundamentais das pessoas em todo o mundo. Até pelo fato do último livro do senhor ser sobre direitos humanos, eu queria comentar uma curiosidade, que é o seguinte. Qualquer pessoa que pesquise na internet Jacó Gorender vai encontrar o nome do senhor em diversos sites de extrema-direita. Sites que mencionam as descrições que o senhor fez de justiçamentos e assassinatos, né? Também é um outro caso que a palavra se encaixa de acordo com a vontade de cada um, de militantes de esquerda pela esquerda e até de presos que tinham sido detidos, militares detidos pelas organizações de esquerda no período do combate da luta armada. Como é que o senhor, que escreve um livro sobre direitos humanos, encara esse tipo de atitude dos chamados grupos revolucionários? Não, no meu livro Combate nas Trevas, eu procurei ser fiel aos fatos, mostrar por que a esquerda foi derrotada, porque ela não conseguiu os resultados que esperava e alguns dos seus líderes perderam a vida, como foi Marighella, Câmara Ferreira e vários outros. Procurei mostrar isso. E mostrar também os pecados ou crimes da própria esquerda. Mas eu só identifiquei
no caso de militantes da própria esquerda, 4 justiçamentos, não mais do que isso. No caso de militantes da esquerda. Não posso dizer os nomes porque eles estão no livro, não tenho de memória. De adversários é outra coisa, como o Chandler, né, e o Boylessen, eu falei aí, né, que também sofreu um atentado. Aí são inimigos. O senhor acha que é justificável matar um inimigo? Acho. Numa luta daquele tipo, sim. Porque os nossos também eram assassinados. Havia a Operação Bandeirante, transformada depois em Doicode. Então era uma luta sem trégua. Esse não é o mesmo argumento? Não direi o mesmo nos dias de hoje, que não teria nenhuma justificativa. Mas esse argumento que o senhor usa não é o mesmo que os militares defendem para dizer que a violência da ditadura contra a esquerda foi uma resposta aos atentados? É o que eles afirmam. E ainda recentemente em nota oficial do Exército. Mas isso não justifica de maneira nenhuma a tortura de prisioneiros, o Doicode, que primeiro a Operação Bandeirante, depois Doicode, não justifica a tortura de prisioneiros. Não é? E o assassinato de prisioneiros indefesos. Ainda agora nós estamos vendo que militares que combateram os guerrilheiros do Araguaia estão requerendo benefícios, dizendo que a luta que eles travaram se equipara à da Força Expedicionária Brasileira. Isso é uma infâmia, porque a Força Expedicionária Brasileira, da qual eu fiz parte, estive durante 8 meses na linha de frente na Itália. Então, a Força Expedicionária Brasileira combateu o exército nazista e fez prisioneiros e nunca torturou prisioneiros. Não há registro dessa espécie. Os prisioneiros alemães e de outras nacionalidades eram interrogados conforme as normas da Convenção de Genebra, mas tortura jamais. E o que fizeram esses militares no Araguaia? Eles decapitaram guerrilheiros que estavam vivos. Eles fuzilaram guerrilheiros que capturaram vivos, lançaram no oceano, incineraram, carbonizaram corpos de prisioneiros. Quer dizer, praticaram toda espécie de crueldades. E hoje estão reivindicando benefícios, comparando-se aos expedicionários da Força Expedicionária. Isso é uma infâmia que eu repilo aqui neste programa. Professor, em 98, quando o senhor relança o Combate nas Trevas, o senhor diz que a historiografia do pós-64 só vai avançar quando os arquivos do Exército forem abertos. A gente vive, nesse momento, um dilema bastante difícil. Depois das fotos falsas do Vladimir Herzog publicadas o ano passado, o governo fez uma medida provisória que passou no Senado recentemente e se tornou uma lei, de que tudo que se vai consultar nos arquivos hoje da história do contemporâneo passa por uma comissão interministerial, o que leva muito tempo. Coisas que pesquisadores podiam ver até o ano 2000, 2001, nós não podemos mais ver hoje em dia. A sociedade civil está se mobilizando contra essa medida provisória e a família dos mortos e desaparecidos fez essa semana em São Paulo um movimento chamado Desarquiva Brasil. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão dos arquivos do Estado, que este governo também não libera nem a pesquisadores nem ao cidadão. Esse é um grande problema brasileiro. Basta dizer o seguinte: os arquivos, os documentos referentes à Guerra do Paraguai, que estão em poder do Exército, até hoje não foram postos à disposição de pesquisadores. Os pesquisadores brasileiros não têm condições de saber o que está ali, o que foi dito,
que registros foram Jacó, feitos. uma pergunta... Isso da Guerra do Paraguai. Eu penso que o governo do presidente Lula marcaria um grande ponto se determinasse, como presidente da República, a abertura desses arquivos. Isso é imprescindível. E que se constituísse uma comissão não muito grande, mas idônea, de historiadores e autoridades, enfim, que examinasse o conteúdo desses arquivos que, desde a Guerra do Paraguai até os mais recentes. Porque o que nós ouvimos sempre do Exército é que não tem arquivo. Em primeiro lugar, o Exército jamais reconheceu oficialmente que houve guerrilha no Araguaia. Isso não foi reconhecido. E com relação, por exemplo, à aeronáutica, quando apareceram aqueles papéis na base aérea de Salvador, não é? A aeronáutica declarou que também não tinha arquivo, porque tudo queimou no incêndio do aeroporto Santos Dumont, onde eles estavam depositados. Quer dizer, é um jogo de esquiva que precisa acabar. E o presidente Lula marcaria um grande ponto se conseguisse determinar a abertura desses arquivos. E é claro que há documentos que não podem ser colocados em público, mas em grande parte o que está se fazendo é esconder tudo. E já se estabeleceu que tem documento que pela eternidade ficarão desconhecidos do povo brasileiro. Então, isso eu acho que deve terminar. O senhor, depois de 25 anos de militância no Partido Comunista Brasileiro, em cargos de direção, pensando o tempo todo num partido que ia fazer uma revolução. Sim. Depois de tentar a luta armada como caminho para a revolução, e depois de se fixar com o nome de intelectual revolucionário, aos 81 anos, o senhor publica um livro chamado Marxismo Sem Utopia, que é um livro de quem conhece profundamente marxismo, isso é bom dizer, mas onde tem algumas afirmações que para muita gente têm parecido assim, difíceis de digerir. Entre elas, democracia é um valor universal e não uma farsa, uma democracia burguesa farsa, como dizia a propaganda durante o século XX. 2, que os direitos humanos são valores universais e fundamentais e não direitos humanos invenção burguesa, né? Como foi a tradição revolucionária, como a tradição revolucionária marxista leu essa coisa. Por fim, tem a famosa frase, que acho que vai virar um clássico, de que o proletariado é uma classe ontologicamente reformista, que tem dado pano para manga e muita discussão por aí. Bom, aí são duas coisas. Em primeiro lugar, é preciso muita coragem para quem fixou o nome como revolucionário entrar tão fundo nessas questões. Mas a minha pergunta é, isso não abre para trás uma brecha para ler o século XX, vamos dizer, por marxismo, reler o século XX a partir do marxismo da social-democracia, Bernstein, Kautsky, que foram os que propuseram isso na Alemanha no final do século XIX, e isso gerou a social-democracia. Enfim, aonde que vai ficar o limite entre social-democracia e socialismo, se essas afirmações do senhor forem verdadeiras? São questões que eu precisaria fazer uma conferência para poder responder a elas, né? São muito complicadas. Mas eu devo dizer o seguinte, que eu não tenho receio de mudar minhas ideias se eu me convenço de que o que eu pensava anteriormente não estava certo. E depois os tempos mudam. Para novos tempos são necessárias novas ideias. Então, eu não fico com receio de apresentar essas novas ideias. Então, eu cheguei a essa conclusão, que o proletariado, ontologicamente, é reformista, não revolucionário. E isso é muita coisa. Se não fosse o reformismo do proletariado, nós estaríamos hoje ainda na época da Revolução Industrial Inglesa. Quer dizer, esse reformismo, essa luta pelos seus direitos, embora não revolucionários, foi muito importante para a nossa sociedade e para as sociedades onde o proletariado pôde atuar. Isso não é pouca coisa, embora não seja revolucionário. Eu quero dizer aqui que eu me considero marxista hoje,
Mas, como o título desse meu penúltimo livro diz, o marxismo ainda era utópico. Marx e Engels pensaram em se desfazer da utopia, mas não conseguiram isso. Eles continuaram sendo utópicos. E aqui eu quero citar 3 aspectos da utopia marxista. Em primeiro lugar, o produtivismo infinito. Marx tinha a convicção de que, em condições sociais favoráveis, em que as relações de produção sejam um incentivo ao aumento das forças produtivas, a sociedade atingiria uma produtividade de tal ordem que as coisas perderiam valor. Quer dizer, elas se tornariam extremamente abundantes. E as pessoas poderiam gozar quase de uma situação paradisíaca. Isso é falso. A história mostrou que a produção tem limites que Marx não conheceu. Marx não conheceu a ecologia. Tem limites ecológicos. Os recursos naturais são limitados. E o abuso deles provoca o efeito estufa, a poluição e outros problemas graves para a própria sociedade humana. Então, não se pode pensar numa produtividade infinita. Há limites que precisam ser observados e que Marx não conheceu, esses limites ecológicos. Não é? E daí essa ideia. A segunda questão é o desaparecimento do Estado. Eu considero que o Estado não vai desaparecer. Quer dizer, a sociedade moderna é de tal maneira complexa, constituída de segmentos, não só de classes sociais, mas são os idosos, os homens, as mulheres, não é? Os profissionais de várias áreas, não é? A diferença entre países, quer dizer, tudo isso exige uma escala de prioridades. E quem é que vai tomar a iniciativa disso? É necessário um órgão superior, que é o Estado, e que seja um Estado democrático, obviamente. Por isso eu falo em democracia. Não é? Eu considero que qualquer ideia de socialismo tem que ser democrática, porque o socialismo autoritário, ditatorial, deu no que deu na antiga União Soviética, na criminalidade de um tirano como Stalin. Não é? Então, é por isso que eu falo nessa questão. E a existência do Estado pode levar a essa escala, ao estabelecimento dessa escala de prioridades em benefício de uns, às vezes deixando de beneficiar outros, mas de tal maneira que isso seja feito em prol do bem comum da sociedade, das várias etnias dos vários países do mundo. Então, esse aspecto, o desaparecimento do Estado e o produtivismo são erros, são utopias dentro do corpus marxista, dentro da obra de Marx e de Engels. Não é? E depois, a confiança ilimitada no proletariado, que não se confirmou. Por isso é que eu digo que o proletariado é ontologicamente reformista. Isso é claro que para um marxista soa como uma heresia tremenda, mas eu não tive receio dessa heresia, porque eu considero que é isso, não é? Que é isso que acontece. Então, o que é o socialismo e como ele virá? Eu penso que o socialismo é um projeto. Não está inscrito na história que o socialismo é inevitável. Eu não considero as coisas assim. Isso seria uma questão de fé religiosa, transformar o marxismo em religião, não é? Em vez da Bíblia, dos evangelhos, o capital, não é? Não pode ser assim. Então, como é que pode vir esse projeto? Nós não temos certeza como ele virá, mas que é um projeto. Eu inseri também nesse livro, isso está feito, a teoria da incerteza
e da indeterminação de Heisenberg. Quer dizer, dentro de um sistema, as coisas funcionam de maneira determinista. De outra maneira, o sistema se desagrega, não funciona, seja ele qual for. Uma máquina, uma entidade humana e assim por diante. Tudo tem que funcionar uma peça provocando o movimento da outra e assim por diante. Mas a passagem no plano social, no plano civilizacional, de um sistema para outro, tem incertezas, tem indeterminações. Nós não podemos ter certeza de que agora, deste capitalismo que é planetário hoje, nós passaremos para o socialismo. Esse é um projeto, mas não é uma certeza. Não é? Quer dizer, assim como na física há incerteza, conforme mostrou Heisenberg, assim também, muito mais, nas questões históricas e sociais. Professor Gorender, o nosso tempo acabou e eu fico pensando que o Papa Pio XII abençoou um herege marxista. E queria agradecer muito a entrevista do senhor. Lamentar, esse é o mais longo espaço que a televisão dá para o debate de ideias, 1h30, e ainda foi insuficiente. Agradeço a sua participação, a dos nossos entrevistadores e convidar você que está em casa para estar aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.